Todo o evento que o homem consegue imaginar é algo que pode vir a acontecer. De Willie Gallon. A origem das Akuma no Mi é um dos maiores mistérios do mundo de One Piece e recentemente Vegapunk lançou sua teoria sobre o assunto, né? O Oda, ele vem amarrando essa ideia de desenvolver e explicar a origem das Akuma no Mi, porque basicamente é um dos grandes mistérios da trama de One Piece e isso precisa ser muito bem amarrado, muito bem explicado sobre todo esse conceito que veio abordando a história, né? Veio rodeando ali a história de One Piece durante todo esse tempo. Durante mais de 25 anos de história, nós quase não tivemos nenhuma explicação sobre as origens das Akuma no Mi, porque a gente descobriu recentemente que isso se trata de muitos conceitos do século perdido. Mas no nosso mundo, mesmo parecendo uma loucura pensar e acreditar nisso, existem alguns relatos de uma nação que possuía habilidades e poderes como descritos em One Piece e suas comparações com cidadãos do Reino Perdido. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui então falar sobre a origem das Akuma no Mi. Cara, esse é um vídeo muito completo. A gente vai falar sobre a origem das Akuma no Mi, vamos falar sobre a origem do Haki e vamos conversar também sobre a base ali, né? Sobre a criação da energia infinita. Essa forma realmente que o Vegapunk está procurando durante todo esse tempo e que o personagem não faz a mínima ideia do que era essa energia que movia o século perdido. A gente vai comentar nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente compartilhando esse vídeo, fazendo com que o Geek Brasil chegue a mais pessoas. Você também pode se inscrever lá no nosso canal de reacts, nos animes da temporada, os animes consagrados. A gente tá reagindo, a gente tá correndo atrás do prejuízo, né? A gente tá correndo ali pra alcançar a base semanal ali dos animes, e então tem muito conteúdo pra gente trazer, tá sendo uma sequência de episódios pra gente comentar. Então vai lá, se inscreve, o link tá na descrição desse vídeo. Bom, como eu falei pra vocês, né, e eu não preciso ficar batendo no martelo isso aqui várias vezes, a origem das Akuma no Mi é um dos maiores mistérios de One Piece, né, e tem toda essa conexão sendo espalhadas, né? Acho que desde Punk Hazard a gente já começa a discutir um pouco ali sobre as criações, sobre a forma como pode ser tanto algo ali científica quanto também algo sobrenatural, né? Para trazer esses poderes e essas habilidades ali em relação ali a cada um dos personagens. Alguns fãs acabam alegando que sejam realmente poderes sobrenaturais, né? Que sejam ali poderes que se manifestaram ao longo do tempo e assim fizeram com que as pessoas conseguissem tais habilidades, né? Fizesse ali alguma espécie de desejo, coisa do tipo, e tivesse alguma conexão com a árvore de Eva, né? A gente já tem até alguns vídeos sobre essa conexão e esses pontos, o que pode ser algo realmente relacionado ao sobrenatural. Outros alegam que seja através do poder científico e tecnológico do país antigo, já que o próprio Vegapunk disse que a tecnologia que tinha no Reino Perdido era uma tecnologia muito mais avançada do que temos atualmente na história de One Piece. Lembrando que a história se passa mais ou menos no ano de 1522 e o século perdido é mais ou menos ali em 700 e pouquinho, né? A própria, digamos assim, a própria Tolkien teria nascido no ano 770, alguma coisa assim, ali da história de One Piece. Então, nós temos todas essas histórias e essas ideias sobre as explicações que podemos ter sobre a energia, sobre a origem ali das Akuma no Mi e até mesmo ali do Haki. Só que não é só no mundo de One Piece que nós temos uma
teoria ou ideias sobre um reino perdido. A gente tem as ideias sobre Atlantis, a forma como esse reino desapareceu aqui na nossa terra, coisa do tipo. Só que nós também temos outra terra, outro lugar que é pouco abordado na cultura pop. Poderia ter sido abordado mais, mas é pouco abordado na cultura pop. E de acordo com Augusto Le Plongeon, uma sociedade como a do século perdido no mundo de One Piece existiu no nosso mundo. E sua terra se chamava Mu. Eu realmente não imaginava, mas é a mesma terra do Mu que competiu com o Tibia. Se você jogou Tibia ali nos anos 2000, provavelmente nas Lan House você via também outra galera jogando Mu. E sim, gente, é desse jogo. Mu é baseado também nessa terra, nesse continente perdido que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de a gente falar sobre Mu, a gente precisa realmente nos contextualizar sobre o que foram definidos sobre as Akuma no Mis recentemente no mangá. O Vegapunk ele coloca pra nós que a origem ali das Akuma no Mis é a capacidade imaginativa de todas as pessoas. Ou seja, as pessoas do século perdido podiam imaginar algo e gerar um fruto disso, Podiam imaginar, criar ali através das suas imaginações um contexto bem peculiar para que um poder fosse realmente criado, fosse realmente ali idealizado através da sua imaginação. Só que o plot do Vegapunk não está ligado apenas às Akuma no Mi, mas também à energia infinita que rodeava o Reino Perdido. Lilith e Vegapunk nos apresentam uma energia que conseguia expor todo o potencial da humanidade, ao ponto de até mesmo fazer com que grandes máquinas comecem a funcionar, como a gente observou ali, esse robô que atacou Mary Geoise há 200 anos atrás e está em Egghead nesse exato momento e que ninguém, nem nada, nem o tipo de energia consegue fazê-lo voltar a funcionar. Por mais louco que seja, na verdade eu acreditei que essa energia poderia ser realmente a Akuma no Mi ali do Enel, a forma como poderia ter gerado todas essas habilidades, mas através dessas revelações acho que seria um plot, no mínimo, muito simples para One Piece. Por mais que eu veja o potencial na fruta do Enel para isso, para criar realmente uma grande energia ali no século perdido, vejo ela mais se encaixando no plot do Reino da Lua do que em relação ao século perdido. Como a gente vê na história de capa ali do Enel, observa, existe ali uma figura de uma fruta, de uma possível fruta na história de capa, o que pode ser realmente a energia que foi roubada ali do Reino da Lua. Por isso que eles acabaram descendo para a Terra, Por isso que eles acabaram descendo para a Terra até passaram-se ali mais de, 1.200 anos até que essa fruta chegasse nas mãos do Enel. Mas isso é uma questão para outro vídeo, para outro tema relacionado aqui a gente vai comentar, porque o Reino de Mu é uma sociedade que supostamente viveu no nosso mundo há mais de 50 mil anos. Com tecnologias extremamente avançadas e um reino e uma população extremamente culta. Vamos então explicar esse contexto sobre a nossa idealização aqui no nosso mundo. No século XIX, o pesquisador Augusto Le Plongeon nos apresentou a teoria sobre esse continente que desapareceu da nossa Terra e ele chamou de Mu. Curioso o nome, A forma como a gente observou ali no capítulo 1085, já que Mu é o nome na qual Imu se apresenta ali para a cobra. A forma como ela fala na terceira pessoa, ou ele fala na terceira pessoa, e nós temos essa apresentação fabulosa. Augustus, então, bombardeou o mundo com uma possível grande descoberta, Com essa possível grande descoberta de mais de 50 mil anos atrás. Mas é com James Sturgill que a teoria ganha mais força e se aprofunda mais nos mistérios envolvendo esse reino perdido. De acordo com essa teoria, Mu seria um continente perdido localizado no Oceano Pacífico,
Não se tem um local exato da sua existência, porque afinal é uma teoria, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a questão era que Mu era um continente que se estendia desde o Havaí e quase chegava ali ao Japão em extensão. Ele era muito grande, pra você ter uma ideia, tinha ali uma base na qual pegava ali desde do Havaí, chegava quase lá perto da Austrália. A parada é muito gigante, velho. Chegava era quase como se fosse um triângulo assim, né, a forma realmente ali de Mu. A gente conseguia ver ali, né, nos mapas, consegue ver bem pertinho o país da Austrália e também chegando, bicando quase ali no Japão. Então era muito grande e a forma como essa teoria é realmente colocado para a origem de Mu. Só que o mais interessante é a descrição que James Chadwell contribuiu para essa teoria, que Mu era totalmente diferente e surreal em relação às civilizações antigas, né? A gente, no máximo que a gente tem hoje de descrição ou de contextualização sobre as origens ali em relação ao nosso mundo é no máximo de 5 a 6 mil anos, né? Que são os sumérios. Eu acho que os sumérios são as primeiras, né, definições hoje da humanidade sobre características, descrições sobre o que os humanos faziam. Então, basicamente, nós temos uma civilização de 50 mil anos que tem ali um contexto histórico, um contexto ali tecnológico que é algo extremamente absurdo para os padrões. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente no vídeo, mas como tudo isso foi definido na história. E que Mu era realmente algo que deixou a definição, a explicação sobre Mu, acabou deixando realmente a população alarmada ali no século XIX e também no século XX. Mu teria sido habitado por uma civilização avançada e altamente desenvolvida, muito mais avançada do que se tinha no século XX, quando James era vivo. A forma como essa base foi apresentada para nós, todo esse contexto realmente apresentado ali sobre o James, que foi realmente algo abordado ali pelo Augustus. Mas, como você sabe, né, a gente está falando sobre One Piece, né? Então One Piece consegue trazer isso como inspiração. No caso, Mu é considerado como uma pseudociência, né? Porque não bate com muitas ideias e teorias, na verdade, leis na qual a ciência já acredita, né? Tanto a física quanto também a química, a biologia, a geografia, a história, tem cálculos para definir as coisas e nenhum desses cálculos consegue realmente chegar ao ponto de que um continente do tamanho ali de Mu poderia existir, né? Poderia realmente ter existido, já que não tem uma característica baseada naquilo que a ciência acredita sobre todos os continentes que se originaram, chamado de Pangeia. Mas como eu falei pra vocês, estamos falando sobre uma ficção, né? Estamos falando de One Piece, então tudo é possível. Se no nosso mundo isso não passa realmente de uma pseudociência, no caso de One Piece, nós estamos falando de uma lenda. E é interessante notar que a característica da civilização de Mu é ter uma tecnologia avançada, da mesma forma como a civilização do Reino Perdido da história. O que mostra que existem pontos em comum da sociedade de One Piece com o povo de Mu. Muitos arqueólogos atualmente apontam que a ilha de Nanmado é um ponto isolado ali no Oceano Pacífico que demarca que seja ali o único ponto restante, né, o que restou ali de Mu para contar essa história. Essa ilha é um local feito de corais ali submersos do Pacífico e é o único lugar do mundo feito dessa forma, o que já é algo realmente para marcar, para chamar a atenção. E nessa ilha existem estruturas incríveis que ninguém sabe como foram criadas, né? Ou colocadas por lá. Mas elas são a base para manter a ilha flutuando. Cara, é surreal. Se você puder pesquisar na internet, eu vou colocar algumas fotos aqui no vídeo. Nanmado é uma ilha surreal e a forma realmente como ela tem as suas estruturas demonstra exatamente essa diferença. Como ninguém sabe quem colocou essas estruturas naquela ilha para gerar aquela localização, isso gera várias teorias de que foram criadas através de uma civilização extremamente moderna, que eles foram capazes de criar a ilha com a utilização de ferramentas inexplicáveis que até os dias de hoje
não existem, né? A forma como essas ilhas estão sendo criadas através de sustentações, meio que baseando através de corais submersos. E isso seria como Laugh Tale. Isso seria ali como a grande ilha que tem a resposta, a última cartada sobre as pistas deixadas sobre o Reino Perdido e a forma como teria essa representação com Mu. Mas tudo fica ainda mais interessante quando pensamos como o mundo de One Piece tem peças espalhadas, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça para mostrar para nós que um Reino Perdido realmente existiu. Temos pontos disso em Skypiea, Alabasta, Ryugu, Dressrosa, Wano, Zou. Todos esses países possuem peças sobre esse lugar misterioso. O que levanta ainda mais essas ideias é depois dos relatos ali do professor Clover, né, questionando sobre o Reino Perdido e sobre o que aconteceu neste lugar. E isso era um mistério tão grande que levou à morte aos cientistas, sobre questionar esse ponto, fazendo com que o governo mundial decepasse a vida do senhor cientista. Augustus e James reforçam ainda mais a existência de Mu através dos vários símbolos iguais que são encontrados em várias localizações. Em vários países ali da América Central, em outros países também como México, Egito, Índia, Grécia, há registros semelhantes de acordo com os dois. Vários símbolos, né, principalmente o olho que tudo vê, tem em várias nações, em várias regiões do mundo, de uma forma na qual a civilização nunca teria tido um contato anteriormente, o que reforçaria a existência desse reino tecnológico que existiu há milhares de anos atrás, através realmente ali das teorias, tanto ali do James quanto também do Augustus, e a forma como fortaleceria a ideia de que Mu realmente existiu no nosso planeta. A população de Mu também era conhecida como uma característica bem similar na qual nós conhecemos uma raça em One Piece, que é os Lunários. Eles tinham características ali na forma de partes brancas em seu corpo, né? Como os Lunários têm, né? A forma ali dos cabelos e esse fogo em suas costas, como os Lunários têm, eles têm essas características também ali na forma dessa civilização. Seres esses que viviam acima da Red Line antes de Mary Geoise ter sido formada, né? A forma como essa estrutura foi se baseando ali na trama por si só. James fala de várias coisas e também símbolos que conectavam ao Sol no continente Mu, como os vários arenitos vermelhos também. Sobre a marca do Sol, isso é realmente algo evidente. Muitas culturas humanas possuem essa conexão, né, de adorar o Sol, já que o Sol era a primeira conexão realmente ali do mundo humano com o nosso ambiente. Sem o Sol não há vida, sem o Sol apenas existe a escuridão. Então era mais que claro que os humanos iriam passar a adorá-lo durante ali os anos. E algo bem parecido assim acontece realmente em Mu. A forma realmente como todas essas civilizações levaram ali a essa simbologia do Sol em referência a esse continente perdido. Sobre os arenitos vermelhos que contavam a história ali do país, já temos as referências que são os Rhodes Poneglyphs, né? A forma como os Rhodes Poneglyphs contam a história do mundo e ao mesmo tempo indicam para Laughdale. Só que o mais interessante das revelações sobre Mu é que existe algo também que possivelmente seja para a energia infinita, que se tinha ali no século perdido. Isso é algo parecido com o que Vegapunk fala sobre a energia daquela época. O cientista diz que a origem das Akuma no Mis vem dos pensamentos dos humanos. A energia infinita também vem disso. O que complementa o pensamento de William Galom no capítulo 218, dizendo que todo o evento que o homem consegue imaginar é algo que pode vir a acontecer. Assim como as pessoas do século perdido tinham uma energia que parecia criar coisas através do pensamento, o povo de Mu também tinha essa capacidade, chamado de a energia do pensamento. A energia do pensamento é uma ideia proposta ali por James Sturtevant em suas teorias sobre Mu. Segundo Sturtevant, a energia do pensamento seria a forma de energia primordial que permitia ao universo e teria sido dominada pelos antigos habitantes de Mu.
De acordo com a interpretação de Churchill, a energia do pensamento seria uma força vital e criativa que poderia ser direcionada e controlada pela mente humana. Ele acreditava que os habitantes de Mu eram capazes de manipular essa energia por meio de técnicas de meditação ou concentração, assim permitindo-lhes realizar feitos incríveis, como construir monumentos megalíticos, alterar a forma da matéria e controlar o clima. Parece bastante com o que temos em One Piece, né? Com as Akuma no Mis e também o Haki, certo? Seres que alteram a matéria e pessoas capazes de controlar o clima ou até mesmo manifestar a sua aura, basicamente para lutar e confrontar os seus inimigos. Em Walteria, nós temos o exemplo básico sobre o controle do clima. Nós vemos bastante detalhes relacionados a isso quando a Nami aprende muito mais sobre o clima e o tempo, e a forma realmente de que os humanos possuem um certo tipo de controle em relação ali ao tempo em One Piece. Cientistas diferentes com a capacidade de controlar o clima ensinaram a Nami como usar o tempo ao seu favor e falaram até mesmo de ilhas que tinham toda uma modificação estrutural na qual o clima não fazia sentido nenhum. Até mesmo o Waterball é uma ferramenta capaz de controlar ali o tempo e que pode fazer um estrago enorme se for usado como uma arma. A Nami mesmo questiona isso, o que seria essa capacidade. Eles respondem que não pode nem pensar em usar a Waterball em relação ali à forma de uma arma. Se a energia do pensamento criou todas as coisas em One Piece, o que aconteceu com ela? Né? A gente tá falando dessa energia aqui, essa energia lá, mas o que aconteceu com ela? Ela simplesmente se dissipou? Ela parou de existir ou coisa do tipo? De acordo com James, a energia do pensamento se derivou para outros tipos de energia em nosso mundo. É um tipo de energia que existia lá no reino de Mu, mas que basicamente foi derivada aqui para outras energias na própria Terra. E a gente consegue observar isso através do próprio Ki, né? O Ki seria uma dessas energias que foi realmente derivada da energia do pensamento. O Ki é uma energia que tem seus primeiros relatos na China e que pode ser entendido como a energia vital ou o fluxo de energia. Através ali desse poder, que é muito forte na cultura chinesa, é baseado ali, através disso, várias ideias filosóficas e medicinais. Assim, entendendo o fluxo da vida e a energia de todas as coisas, o Ki se espalhou pela cultura pop através dos animes, mangás e histórias em gerais. E qual história nós temos o Ki como a principal energia em poder? One Piece com Haki. O Haki é um One Piece composto através de dois kanjis. O Ha, que significa hegemonia, e o Ki, que significa energia que existe no ar. E quando vemos a definição de Haki do armamento, Haki da observação e Haki do conquistador, isso fica ainda mais interessante. A fala do Rayleigh sobre o Haki é algo extremamente empolgante sobre como isso se lembra também, como se conecta à fala do Vegapunk sobre a origem das Akuma no Mis. Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação não é diferente dos sentidos humanos. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que este poder está dentro de si, ou talvez ao tentar despertá-lo acabam morrendo. O ato de não duvidar, isso faz a força. E a fala do Vegapunk melhora essa ideia ainda mais quando se lembra que a vontade do ser humano mudou todas as coisas, que molda o quão forte um Haki pode ser e que pode criar as Akuma no Mis. Esse poder é o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Essa vontade que cria as Akuma no Mis está intrínseca ao Haki. Várias e várias vezes nas histórias vimos alguém em One Piece desejando algo, como no caso ali para que o Luffy pudesse derrotar o Enel,
ou até mesmo depois da morte do personagem, quando a gente observou ali o Kaido dizendo que o Luffy estava morto e a Nami se recusou a acreditar nisso, quando ela chora, desejando que o Luffy estivesse vivo. Nika é a própria manifestação de algo sobrenatural, classificado como uma fruta mítica que foge dos padrões. Sua manifestação puxa o desejo máximo das pessoas que anseiam por liberdade, a manifestação máxima de qualquer ser humano. Vegapunk mesmo fala que Nika está ligado a essa vontade, enquanto as pessoas desejarem por Nika, a presença do Deus da libertação nunca desaparecerá. Isso é visto nos kanjis ali para Haki do armamento, observação e conquistador. Todos eles falam da cor da aura e da alma ali dos seus usuários. Um poder que é capaz de fortalecer corpos, ver o futuro e subjugar a vontade de tudo e de todos, não importando quem seja o seu adversário. E repare como a fala do Rayleigh fala sobre esse poder adormecido em todas as pessoas, se encaixa perfeitamente com a característica máxima da energia do pensamento. Além disso, a voz de todas as coisas é uma habilidade que não se encaixa em nenhum desses poderes em One Piece. Nem no Haki da observação, nem no Haki do armamento e nem no Haki do conquistador. Vemos até mesmo que as pedras são capazes de falar em One Piece. Algo que realmente não está enquadrado em outro tipo de habilidade. Ou seja, um poder que demonstra a conexão dos seres humanos com algo diferenciado, uma habilidade além do que tudo foi apresentado na história. Agora, prestem atenção no que o James define sobre o poder da energia do pensamento e vai comparando aí sobre as habilidades do Haki e também das frutas em One Piece. Levitação. Churchward argumentava que por meio do domínio da energia do pensamento, as pessoas poderiam levitar seus corpos ou objetos ao seu redor. Cura. Churchward alegava que a energia do pensamento poderia ser usada para curar doenças e lesões. Ele afirmava que a concentração da energia mental em uma parte do corpo poderia estimular a cura e o bem-estar. Comunicação telepática. Churchward propunha que as pessoas poderiam se comunicar por meio de pensamento, sem a necessidade de fala ou escrita. Ele acaba colocando que esses pensamentos poderiam transmitir informações e ideias diretamente entre as mentes. Manifestação de desejos. Churchward afirmava que ao direcionar adequadamente a energia do pensamento, as pessoas poderiam manifestar seus desejos e alcançar resultados desejados em suas vidas. Controle sobre a natureza. Churchward sugeria que a energia do pensamento permitia que as pessoas influenciassem os elementos naturais, como o clima, os padrões climáticos e a vegetação. Controle sobre a natureza, capacidade de manifestar desejos, comunicação telepática, poderes que curam ou trazem levitações. Temos tudo isso em One Piece através do Haki e também das Akuma no Mis. Então, os seres humanos tinham a capacidade de utilizar a energia do pensamento. Isso quer dizer que esse poder é a própria energia infinita utilizado no século perdido. Se o pensamento humano é infinito e que tudo ali é baseado nisso e que todo ser humano pode pensar e que isso se torne realidade, isso quer dizer que a fonte de toda essa energia é o pensamento humano. Mas o que levou ao fim da energia do pensamento em One Piece? Se é que esse vai ser o nome que o Oda vai dar para esse tipo de energia, para esse tipo de poder? O que levou essa energia a ser derivada ali para o Haki, né? Acabou sendo levado realmente para o Haki, que é um poder focado totalmente na ofensiva, né? Uma habilidade focada completamente na ofensiva, enquanto a energia do pensamento era focado na criação. O que levou ao fim dessa energia é a criação de uma tirania. No livro 1984, George Orwell diz que um governo tirano, para acabar com a criatividade, toma várias iniciativas, né? E uma delas ele regula o idioma, impedindo variações nas palavras. Ele também manipula a história. Quem controla o passado, controla o futuro. Controla as artes e a música. Todo tipo de arte e música que envolva algo que critique o governo tirano
é proibido, ou que vai contra qualquer norma regulada ali pelo governo, também é proibida. Controle sobre a educação. Isso impede ali com que as pessoas criem um pensamento crítico e não consigam desenvolver a sua criatividade. Sem a criatividade, a energia do pensamento é ocultada e desaparece do mundo. Se as pessoas não desejam mais, fazem o quê? Essa energia desaparece. E quem é o ser? Quem é o ser mais criativo em One Piece? Qual que é a figura que quebra essa tirania criada por Imu-sama? A figura de Nika. Então, é aí que entra a figura desse grande ser. O ser que move todas as coisas para o possível, transforma o impossível em possível através do seu surgimento. Coloca na mente das pessoas que elas podem desejar e sonhar com a liberdade e acreditar que o mundo terá um novo amanhecer. Que mesmo perante a escuridão mais densa ou a noite mais escura, o sol sempre nascerá para quebrar todo tipo de controle que a sociedade pode ter, despertando o que está adormecido dentro de cada pessoa em One Piece.